Como pode um cosmo idealista criar a aparência de realismo? Se a realidade consiste, em última análise, de ideias manifestadas pela consciência, de que modo explicar tanto consenso? Se o idealismo vence o debate filosófico e se o realismo é uma filosofia falsa, de que modo podemos fazer ciência? Disse David Bohm que a ciência não pode ser praticada sem realismo. Há alguma verdade na declaração de Bohm. Apresentarei, no entanto, a argumentação lógica convincente de que a essência do realismo científico pode ser abrigada sob o largo guarda-chuva do idealismo. Para tratar essa questão sob todos os aspectos, pensemos na origem da dicotomia realismo-idealismo no paradoxo da percepção. O artista René Magritte desenhou a representação de um cachimbo, mas com a legenda "Ceci n'est pas un pape". Isto não é um cachimbo. Então, o que é? Suponhamos que dizemos: isto é o desenho de um cachimbo. É uma boa resposta, mas, se formos realmente mestres no assunto, diremos: veja a imagem criada em minha mente, cérebro, pelas impressões sensoriais do desenho de um cachimbo. Exatamente. Ninguém jamais viu um quadro em uma galeria de arte. O que vemos sempre é um quadro em nossa cabeça. Claro, o desenho não é o objeto. O mapa não é o território. Há mesmo lá fora um desenho? Tudo o que sabemos com certeza é que há algum tipo de desenho em nosso cérebro. Uma imagem realmente teórica. Em todos os casos de percepção, é essa imagem teórica, profundamente privada, que na realidade vemos. Supomos que os objetos que vemos em volta são objetos empíricos de uma realidade comum, inteiramente objetivos e visíveis, inteiramente sujeitos ao exame empírico. Ainda assim, na verdade, nosso conhecimento sobre eles é sempre reunido através de meios subjetivos e privados. Surge, de start, o velho quebra-cabeças filosófico sobre o que é real, a imagem teórica que realmente vemos, mas apenas privadamente, ou o objeto empírico que não parecemos ver diretamente, mas sobre o qual formamos um consenso. A privacidade interior da imagem teórica não seria problema, e nem haveria uma dicotomia discernível, se houvesse sempre uma correspondência exata entre essa imagem e um objeto empírico, que outras pessoas pudessem confirmar imediatamente. Mas isso não acontece. Há ilusões de óptica. Há experiências criativas e místicas de imagens subjetivas que não correspondem necessariamente a qualquer coisa na realidade consensual imediata. A autenticidade de imagens teóricas, portanto, é suspeita, o que, por seu lado, compromete também a autenticidade dos objetos empíricos, porque nunca os experimentamos sem a intermediação de uma imagem teórica. E este é o paradoxo da percepção. Aparentemente, não podemos confiar na autenticidade de nossa imagem teórica ou do objeto público, empírico, consensual. Os ismos filosóficos nascem desses paradoxos. Historicamente, duas escolas de filosofia debateram o que é efetivamente real. A escola idealista acredita que a imagem teórica é mais real e que a denominada realidade empírica constitui apenas ideias na consciência. Em contraste, os realistas sustentam que deve haver objetos reais lá fora, objetos sobre os quais formamos um consenso, objetos que são independentes do sujeito. Na prática, essas duas opiniões
tem seus usos. Sem alguma forma de realismo, sem alguma presunção de que há objetos empíricos independentes do observador, a ciência seria impossível. Concordamos. Sem a conceituação e validação de ideias teóricas, contudo, a ciência é igualmente impossível. Por essas razões, precisamos transcender o paradoxo. Isso foi feito pelo filósofo Gottfried Leibniz e, posteriormente, por outro filósofo, Bertrand Russell, com a ideia aparentemente absurda. Ambas as opiniões podem ser corretas se tivermos duas cabeças, com um objeto empírico dentro de uma delas, mas fora da outra. Um objeto empírico estaria fora do que poderíamos chamar de nossa pequena cabeça e, dessa forma, o realismo seria validado. O objeto estaria simultaneamente dentro de nossa grande cabeça e, dessa maneira, seria nela uma ideia teórica, o que satisfaria o idealista. Graças a uma inteligente manobra filosófica, o objeto tornou-se simultaneamente um objeto empírico fora de cabeças empíricas e uma imagem teórica dentro de uma cabeça teórica abrangente. Mas poderíamos perguntar: essa grande cabeça teórica é simplesmente teórica ou tem de fato uma realidade empírica? A trama se complica quando nos damos conta de que essa grande cabeça abrange todas as cabeças empíricas e é, em si, objeto de exame empírico. Suponhamos que levemos a sério a ideia dessa grande cabeça. Examinando bem o assunto, suspeitamos que a grande cabeça não tem de ser separada, mas que pode ser constituída de todas as cabeças empíricas. Isto é, não há razão para postular mais de uma dessas cabeças, uma vez que ela contém em si toda a realidade empírica. Todos nós podemos estar compartilhando de uma única cabeça. Suponhamos que a cabeça, o cérebro, são partes de uma consciência que tem dois aspectos, duas maneiras diferentes de organizar a realidade. Um aspecto local, inteiramente confinado ao cérebro empírico, e uma outra consciência global, que abrange a experiência de todos os objetos empíricos, incluindo o cérebro empírico. O leitor reconhecerá a não-localidade na última frase. O conceito de não-localidade trouxe respeitabilidade às sugestões aparentemente absurdas de Leibniz e Russell. Se, em acréscimo às maneiras locais de coletar dados, há um princípio organizador não local conectado com o cérebro-mente, uma consciência não local. O que é que acontece? Isso equivale a termos duas cabeças e fica resolvido o paradoxo da percepção. Note como nossas considerações sobre a realidade assemelham-se àquelas que os autores do Upanishads descobriram por intuição há milénios. Está em tudo isso, está fora de tudo isso. Além disso, idealismo e realismo podem ser agora válidos. Ambos estão certos. Isso porque, se o cérebro-mente é um objeto em uma consciência não local que abrange toda a realidade, então o que denominamos realidade empírica objetiva está nessa consciência. É uma ideia teórica dessa consciência e, portanto, o idealismo é válido. Quando, no entanto, essa consciência torna-se imanente como uma experiência subjetiva em uma parte de sua criação, no cérebro-mente que está localizado em nossa cabeça, e olha, através da maneira como organiza as percepções sensoriais, para outras partes localmente separadas da criação, como sendo objetos. Então, a doutrina do realismo é útil para estudar as regularidades do comportamento dos mesmos. Agora, passamos à questão importante. Por que há tanto consenso? Por duas razões, o mundo fenomenal parece esmagadoramente objetivo. Em primeiro lugar, corpos clássicos possuem massas imensas, o que significa que as suas ondas quânticas se espalham com grande lentidão. O pequeno espalhamento torna bem previsíveis as trajetórias do centro de massa de macro-objetos sempre que olhamos. Encontramos a Lua onde esperemos que ela esteja, criando, dessa maneira, uma aura de continuidade. Continuidade adicional é imposta pelo aparato perceptual de nosso próprio cérebro-mente. Em segundo, e ainda mais importante, a complexidade dos macrocorpos implica um tempo de regeneração muito longo. E esse fato lhes permite construir memórias ou registros, por mais temporários que possam ser, em um cálculo final. Por causa desses registros,
somos tentados a olhar o mundo em termos causais, empregando um conceito de tempo unidirecional independente da consciência. Conglomerados de objetos quânticos, que podemos chamar de clássicos, são necessários como aparelhos de medição na extensão em que podemos definir-lhes as trajetórias aproximadas e falar em sua memória. Sem esses objetos clássicos, seria impossível a medição de eventos quânticos no espaço-tempo. Na consciência não local, todos os fenómenos, mesmo os denominados objetos empíricos, clássicos, são objetos da consciência. É nesse sentido que os idealistas dizem que o mundo é feito de consciência. Evidentemente, a tese idealista e a opinião quântica convergem, se aceitamos a solução não local do paradoxo da percepção. Confio em minha intuição de que a interpretação idealista da mecânica quântica é correta. Entre todas as interpretações, esta é a única que promete levar a física para uma nova arena, a arena do problema cérebro-mente-consciência. Se a história pode servir de guia, todas as ideias inovadoras na física lhe ampliam a arena. Poderão a mecânica quântica e a filosofia do idealismo, juntas, formar a base de uma ciência idealista capaz de solucionar os espinhosos paradoxos do problema mente-corpo que nos tem confundido durante milénios? Sim, acredito que podem. Na parte seguinte deste livro, tentarei preparar o terreno para essa solução. Abraham Maslow escreveu: se há alguma regra básica na ciência, ela é, em minha opinião, a aceitação da obrigação de reconhecer e descrever toda a realidade, tudo o que existe, tudo o que acontece. No seu melhor aspecto, ela, a ciência, é inteiramente aberta e nada exclui, e não tem requisitos de admissão. Com a ciência idealista, chegamos a uma ciência que não tem requisitos de admissão, que não exclui o subjetivo nem o objetivo, o espírito ou a matéria e é, portanto, capaz de integrar as dicotomias profundas do nosso pensamento. Parte 3. Referência ao Self. Como o uno torna-se muitos. Há séculos, Descartes descreveu a mente e corpo como realidades separadas. Esse cisma dualístico ainda impregna a maneira como vemos a nós mesmos. Nesta parte do livro, demonstraremos que um monismo baseado no primado da matéria é incapaz de exorcizar o demónio do dualismo, o que de fato lança uma ponte sobre o cisma é ciência idealista, uma aplicação da física quântica interpretada de acordo com a filosofia do idealismo monista. Veremos que a ciência idealista não só elimina o cisma da relação mente-corpo, mas responde também a algumas perguntas que confundiram filósofos durante numerosas eras. Questões como: de que modo uma consciência una torna-se muitas? Como o mundo de sujeitos e objetos surge de um ser uno? As respostas a essas perguntas são encontradas em conceitos como hierarquia interlançada e referência ao próprio self, a capacidade de um sistema de se ver como separado do mundo. Na Índia, conta-se uma lenda belíssima sobre a origem do rio Ganges. Na verdade, o Ganges nasce em uma geleira nas alturas dos Himalaias. Diz a lenda, no entanto, que o rio tem origem no céu e que chega à terra através das tranças entrelaçadas dos cabelos de Shiva. Um famoso cientista indiano, Jagadish Bose, que teve ideias de vasto alcance sobre a consciência das plantas, escreveu em suas memórias que, na infância, ouvia o som do Ganges e se perguntava sobre o significado da lenda. Ao chegar à idade adulta, descobriu uma resposta: carácter cíclico. A água evapora-se e forma nuvens. Em seguida, cai como neve nos picos mais altos da montanha. A neve derrete-se e se transforma na fonte dos rios, que em seguida descobrem seu caminho para o oceano, mas apenas para evaporar-se mais uma vez enquanto o ciclo continua. Eu, também, ao tempo de jovem, passei horas às margens do Ganges,
pensando no significado da lenda. De alguma maneira, eu não achava que Boss dera a resposta final ao significado. Natureza cíclica, claro, mas qual o significado das tranças entrelaçadas de Shiva? Eu não sabia como responder a essa pergunta. Não, nessa ocasião. Após olhar para muitos diferentes rios, a lenda continuou a me deixar confuso, até que li o Gödel Escher Bach, An Eternal Golden Braid, de Doug Hofstadter. Na lenda, o rio Ganges, outro nome da Mãe Divina, simboliza o princípio informe por trás da forma manifesta, os arquétipos platónicos. E Shiva é o princípio sem forma por trás da autoconsciência manifesta, o inconsciente. As tranças entrelaçadas de Shiva representam uma hierarquia entrelaçada, a trança dourada eterna de Hofstadter. A realidade nos chega em forma manifesta por meio de uma hierarquia entrelaçada, exatamente como o Ganges deixa ao mundo da forma através das tranças de Shiva. Descobriremos que essa resposta nos leva à ideia de um aspecto de autoconsciência. Descobriremos que há um self além do ego. O estudo desse self maior permite-nos integrar as várias teorias de personalidade da psicologia moderna. O behaviorismo, a psicanálise e a transpessoal, com a visão do self que é expressada nas grandes tradições religiosas do mundo. Capítulo 10. Análise do problema corpo-mente. Antes de estudarmos a maneira como a filosofia idealista e a teoria quântica podem ser aplicadas ao problema da mente-corpo, vamos passar em revista a filosofia moderna predominante. Todos nós compartilhamos uma intuição irresistível de que a mente é separada do corpo. Sentimos também a intuição conflituante de que mente e corpo são a mesma coisa, como acontece, por exemplo, quando sofremos dor corporal. Além disso, intuímos que temos um self separado do mundo, um self individual que está consciente do que acontece em nossa mente e corpo, um self que, pela vontade, livremente, determina algumas das ações do corpo. Os filósofos do problema mente-corpo estudam justamente essas intuições. Em primeiro lugar, alguns deles postulam que é correta a nossa intuição de uma mente e consciência separadas do corpo. Estes são os dualistas. Outros, os monistas, negam o dualismo. Estes se dividem em duas escolas. A primeira, dos monistas materialistas, acha que o corpo é de importância fundamental e que a mente e consciência são apenas epifenómenos do mesmo. A segunda escola, os idealistas monistas, fala no primado da consciência, sendo mente e corpo epifenómenos da consciência. Na cultura ocidental, especialmente em tempos recentes, os monistas materialistas dominam a escola monista. No Oriente, por outro lado, o idealismo monista continua a ser uma força. São muitas as maneiras de pensar no problema mente-corpo, inúmeros os caminhos para chegar a conclusões e um sem número de sutilezas a serem explicadas. Enquanto iniciamos uma visita ao que chamarei de Universidade de Estudos Mente-Corpo, gostaria que o leitor mantivesse em mente essas sutilezas. Imagine que todos os grandes pensadores que se ocuparam do problema mente-corpo estão aqui, agora, na Universidade, onde o corpo docente, através de toda a história, vem ensinando as soluções, velhas e novas, dualistas e monistas, do problema mente-corpo. Mas antes de cruzar os portões da Universidade, impõe-se uma palavra de cautela. Conserve seu ceticismo e compare sempre qualquer filosofia com a sua própria experiência antes de decidir por alguma. Você encontrará facilmente a Universidade. Há em volta dela um aroma embriagador. Aproximando-se mais, descobrirá que a origem do aroma é uma fonte denominada significado, situado logo na entrada. O elixir que flui da fonte está sempre mudando, mas com um aroma sempre atraente. Você cruza os portões e olha em volta. Os prédios são de dois tipos diferentes. Em um dos lados da rua, você verá uma estrutura antiga, muito elegante.
Você tem uma fraqueza pela arquitetura clássica, assim é para lá que se dirige. O moderno arranha-céu, no outro lado, pode esperar. Ao aproximar-se do prédio, porém, um piqueteiro o detém e lhe entrega um panfleto, onde se lê: Cuidado com o dualismo. Os dualistas estão-se aproveitando de sua ingenuidade para lhe ensinar ideias ultrapassadas. Pense no seguinte: suponha que um robô em uma fábrica japonesa de automóveis seja consciente e que você lhe pergunte a opinião sobre o problema mente-corpo. De acordo com o nosso líder, Marvin Minsky, quando perguntamos a essa criatura que tipo de ser ela simplesmente não pode responder imediatamente. Tem de inspecionar antes seus modelos. E terá de responder dizendo que acha que é um ser dual, que parece ter duas partes, uma mente e um corpo. O pensamento do robô é pensamento primitivo, não caia nessa. Insista no monismo para obter soluções modernas, científicas e sofisticadas. Mas, diz você, discordando do piqueteiro, às vezes eu mesmo penso assim, como mente e corpo separados. Você não está dizendo, mas, afinal de contas, quem foi que lhe perguntou alguma coisa? E quanto à sua informação, eu gosto de sabedoria antiga e vou querer conferir por mim mesmo, se fizer o favor de sair do meu caminho. O piqueteiro dá um passo para o lado, encolhendo os ombros. Em frente ao prédio, há um poste com um letreiro onde se lê: Galeria do Dualismo, René Descartes, diretor. A primeira sala onde entra envolve-o em nostalgia. Um homem de meia idade, um professor, supõe você, olha silenciosamente para o teto. Por alguma razão, a familiaridade daquele rosto lhe dá a impressão de que o reconhece. De repente, você vê a tableta na mesa. Cogito ergo sum. Claro, este homem tem de ser René Descartes. Com um sorriso bondoso, Descartes retribuiu-lhe o cumprimento. Os olhos dele brilham enquanto responde com voz cheia de dignidade a seu pedido de uma explicação da relação mente-corpo. E é elegante sua explicação do cogito ergo sum. Posso duvidar de tudo, até de meu corpo, mas não posso duvidar que penso. Não posso duvidar da existência de minha mente pensante, mas posso duvidar do corpo. Obviamente, mente e corpo têm de ser coisas diferentes. Continua ele dizendo que há duas substâncias independentes, a substância da alma e a substância física. A primeira é indivisível, mente e alma, a parte indivisível, irredutível, da realidade responsável por nosso livre arbítrio. São feitas dessa substância da alma. A substância física, por outro lado, é infinitamente divisível, redutível e governada por leis científicas. Mas só a fé governa a substância da alma. O livre-arbítrio é evidente por si mesmo, diz ele em resposta a uma pergunta. E só a nossa mente pode saber disso. Porque ela é independente do corpo? Você pergunta. Exatamente. Mas você não está satisfeito. Lembra-se do que o dualismo cartesiano de mente e corpo viola as leis de conservação da energia e momento, que a física comprova além de qualquer dúvida. De que maneira poderia a mente interagir com o mundo sem, ocasionalmente, intercambiar energia e momento? Ora, no mundo físico, descobrimos sempre que a energia e o momento de objetos são conservados e que permanecem exatamente os mesmos. Logo que surge uma oportunidade, você engrola uma desculpa e deixa a sala de Descartes. A sala contígua tem o nome de Gottfried Leibniz, gravada na porta. Ao entrar, o professor Leibniz pergunta cortesmente: O que era que você estava fazendo lá dentro, com o velho Descartes? Todo mundo sabe que o interacionismo do bom Descartes não dá nem para a saída. De que modo pode uma alma imaterial ser tão materialmente localizada na glândula pineal? O senhor tem uma explicação melhor? Claro, nós chamamos isso de paralelismo psicofísico. E resumo: eventos mentais ocorrem independentes de, mas paralelos aos, eventos fisiológicos que têm lugar no cérebro. Nenhuma interação,
Nada de perguntas embaraçosas. E sorri bondosamente. Mas você está desapontado. A filosofia não lhe explica a intuição de que tem livre arbítrio, que o seu self exerce poder causal sobre o corpo. A coisa toda parece suspeitosamente como varrer a sujeira para baixo do tapete. Fora da vista, fora das vistas. Enquanto você ri para si mesmo com o trocadilho privado, nota que alguém lhe acena. Eu sou o professor John Key Monist. Sua cabeça deve estar a mil com toda essa linga-linga dualista sobre a mente, diz ele. Você reconhece uma crescente fadiga mental e ele responde, parecendo um pouco sarcástico. A mente é o fantasma da máquina. Em resposta à sua óbvia confusão, ele continua. Um indivíduo chegou em visita a Oxford e o levaram para conhecer todos os colleges, os prédios e tudo mais. Finalmente, ele quis saber onde ficava a universidade. Ele não compreendia que os colleges são a universidade. A universidade é um fantasma. Eu acho que a mente deve ser algo mais do que um fantasma. Afinal de contas, eu, de fato, tenho autoconsciência. O homenzinho interrompe-o. Tudo é miragem. O problema consiste em usar linguagem imprópria, diz secamente. Procure os monistas, no outro lado. Eles lhe explicarão tudo. Talvez o homem tenha razão. Os monistas, quem sabe, são os mestres da verdade. Afinal de contas, sem a menor dúvida, são muitas as salas do prédio imenso e elegante no outro lado da rua. Mas lá você encontra também um piqueteiro. Antes de entrar, implora o homem. Eu queria apenas que ficasse ciente de que eles tentarão enrolá-lo com materialismo tipo nota promissória. Insistirão em que deve-lhes aceitar as alegações porque, com toda a certeza, a prova não tarda. Você promete tomar cuidado e o homem dá um passo para o lado. Vou fazer figa, diz ele, cruzando os dedos. O saguão é barulhento, porém a maior parte do barulho parece vir de um auditório, onde um cartaz informa que a palestra será sobre o behaviorismo radical. No auditório, um homem anda de um lado para o outro, atrás de uma tribuna, dirigindo-se a uma plateia pouco numerosa. Aproximando-se mais, você descobre que o orador está falando sobre a obra de B.F. Skinner, o famoso behaviorista, claro. O cartaz em frente à escola indica que Skinner é o diretor e, naturalmente, sua obra aqui teria destaque. De acordo com Skinner, o problema mentalista pode ser evitado se pesquisarmos diretamente as causas físicas prévias, ladeando, ao mesmo tempo, sentimentos ou estados mentais intermediários. Diz nesse momento o palestrante. Estudem apenas os fatos que podem ser observados objetivamente no comportamento de qualquer pessoa em relação à sua história ambiental prévia. Skinner quer dispensar a mente, nenhum problema mente-corpo, da mesma maneira que o paralelismo tenta eliminar o problema da interação. Para mim, isso parece mais fugir do problema do que resolvê-lo, diz você ao professor na sala ao lado. Verdade, o behaviorismo radical é de um escopo limitado demais. Devemos estudar a mente, mas apenas como epifenómeno do corpo. O epifenomenalismo, explica o professor, é a única ideia, por falar nisso, que extraí sentido do problema mente-corpo, que a mente e consciência são epifenómenos do corpo, secretados pelo cérebro da mesma forma que o fígado secreta bile. Agora, diga, o que é mais que eles podem ser? É o seu trabalho de me dizer. O senhor é filósofo. Explique como o epifenómeno da autoconsciência surge do cérebro. Não descobri ainda, mas, com toda a certeza, vamos descobrir. É apenas uma questão de tempo, insiste ele, dedo em riste. Materialismo tipo nota promissória, exatamente como avisou o piqueteiro. Você murmura e vai embora. Na sala do outro lado do corredor, o professor Identidade mostra-se insistente. Ele não quer que você deixe o departamento dele sem receber antes uma aragem da verdade. Para ele, a identidade é a verdade. Mente e cérebro são idênticos. São dois aspectos da mesma coisa. Mas isso não explica minhas experiências com a mente. Se isso é tudo o que o senhor tem a dizer, não estou interessado.
Você declara, dirigindo-se de mansinho para a porta. O professor Identidade, porém, insiste para que você compreenda a posição dele. Diz que você precisa aprender a substituir termos mentais em sua linguagem por termos neurofisiológicos, porque, correspondente a cada estado mental, há, em última análise, um estado fisiológico que é o produto genuíno. Outra pessoa anda pregando um troço parecido. Paralelismo é como o chama. Você se sente realmente satisfeito porque pode, nesse momento, jogar fora os termos filosóficos sem cometer deslizes. Com suavidade bem treinada, o professor Identidade dá outra interpretação da teoria da identidade. Mesmo que o mental e o físico sejam a mesma coisa, distinguimos entre eles porque representam maneiras diferentes de conhecer coisas. Você vai precisar aprender a lógica das categorias antes de compreender isso perfeitamente, mas a última tirada solene finalmente lhe aborrece e você replica. Olhe só, estive andando de uma sala a outra durante horas, querendo fazer uma única pergunta. Qual é a natureza de nossa mente e o que é que lhe dá livre arbítrio e consciência? E tudo o que ouvi dizer é que não posso ter esse tipo de mente. Identidade permanece impávido. Murmura alguma coisa, parecendo dizer que a consciência é um conceito confuso. A consciência é confusa, hein? Agora você está zangado. O senhor e eu somos confusos? Neste caso, por que o senhor se leva tão a sério? Rapidamente você deixa o local, antes que o confuso Identidade tenha a oportunidade de responder. É possível, pensa você consigo mesmo ao sair, que nossos atos sejam uma resposta condicionada, iniciada no cérebro e que surge simultaneamente na mente, como o que parece livre-arbítrio. Podemos realmente saber, usando algum macete filosófico, se temos livre-arbítrio ou será que a filosofia simplesmente não funciona? Mas a filosofia pode esperar. Tudo o que interessa nesse momento é uma pizza e uma tulipa de cerveja. Uma parte mal iluminada do prédio chama a sua atenção. Examinando com mais cuidado, você descobre que esse prédio tem uma arquitetura mais antiga. O novo prédio foi construído sobre partes do antigo e há ali um cartaz, idealismo, entre por sua conta e risco. Você talvez nunca mais seja um filósofo correto da mente-corpo. O aviso, porém, só serve mesmo para lhe espicaçar a curiosidade. A primeira sala é ocupada pelo professor George Berkeley. Homem interessante esse Berkeley. Escute, todas as declarações que fazemos sobre coisas físicas são, em última análise, sobre fenómenos mentais, percepções ou sensações, certo? Pergunta ele. Isso é verdade, responde você, impressionado. Suponhamos que você acorde de repente e descubra que esteve sonhando. De que modo pode distinguir estofo material do estofo onírico? Provavelmente não posso, reconhece você. Há, contudo, a continuidade da experiência. A continuidade que se dá, em última análise, tudo em que pode confiar, tudo de que pode ter certeza, é do estofo mental, pensamentos, sentimentos, memórias e tudo mais. Por isso mesmo, elas devem ser o real. Você gosta da filosofia de Berkeley. Ela torna real seu livre-arbítrio. Ainda assim, você hesita em dizer que o mundo físico é um sonho. Além do mais, outra coisa o incomoda. Aparentemente, não há lugar nenhum em sua filosofia para objetos que não estão na mente de todas as pessoas. Você se queixa. Berkeley, porém, mostra-se tolerante. Bem, eles estão na mente de Deus. Mas isso lhe parece dualismo. Uma sala na semi-escuridão atrai sua vista e você dá uma olhada. Epá, o que é isso? Há um espetáculo de sombras na parede, projetada por uma luz nos fundos, mas as pessoas que o assistem estão presas de tal maneira às poltronas que não podem virar o corpo. O que é que está acontecendo aqui? Você pergunta, em sussurro à mulher que opera o projetor. Oh, esta é a demonstração do idealismo monista, do professor Platão. A plateia vê apenas o espetáculo de sombras da matéria e é enganada por elas.
Se ela apenas soubesse que as sombras são projetadas por objetos arquetípicos mais reais, através delas, as ideias da consciência. Se elas tivessem apenas a fortaleza de ânimo necessária para investigar a luz da consciência, que é a única realidade, lamenta Cell. Mas o que é que amarra as pessoas às poltronas, na vida real? É o que você quer saber. Porque as pessoas preferem a ilusão à realidade? Não sei a resposta a essa pergunta. Sei que há membros de nosso corpo docente, místicos orientais, acho que é assim que são chamados, que dizem que isso é devido a Maya, que significa ilusão. Mas eu não sei como o Maya funciona. Talvez se o senhor esperar pelo professor. Mas você não espera. No lado de fora, o corredor torna-se ainda mais escuro e você vê uma seta, indicando para o misticismo oriental. Embora se sinta curioso, você também está cansado e quer sua cerveja e um pedaço de pizza. Quem sabe, mais tarde. Com certeza os místicos orientais não se vão importar em esperar. Os orientais são conhecidos por sua paciência. Mas são a cerveja e a pizza que terão de esperar. Saindo do prédio, você é atraído por um grande debate. Um cartaz em um dos lados menciona mentalismo e você não pode resistir ao desejo de ouvir o que os mentalistas têm a dizer. Quem são os adversários? Você pergunta a si mesmo. Ali, o cartaz diz fisicalismo. Logo depois, são os fisicalistas que tomam a palavra. O palestrante parece muito confiante em si mesmo. Na opinião dos reducionistas, a mente é um nível mais alto de uma hierarquia de níveis e o cérebro, o substrato neural, o mais baixo. O nível mais baixo é determinante causal do mais alto e não pode ser contrário, como explicou Jonathan Swift. Dessa maneira, observam os naturalistas. Uma pulga tem pulgas menores que dela se alimentam, e estas as têm menores que ainda as picam, e assim continua ad infinito. As pulgas menores mordem as maiores, mas as maiores jamais afetam o comportamento das menores. Devagar aí, avisa um mentalista, chegando sua vez de falar. De acordo com Roger Sperry, nosso guru, forças mentais não violam, não perturbam e ainda menos intervêm em atividades neurais, mas de facto seguem-se a elas ações mentais com a sua lógica causal própria. Ocorrem como algo adicional e ações do cérebro do nível mais baixo. A realidade causalmente potente da mente consciente é uma nova ordem emergente que surge da interação organizacional do substrato neural, mas não é redutível ao mesmo. O palestrante faz uma pausa. Um fisicalista da facção oposta tenta falar, mas não consegue. Sperry sustenta que os fenómenos mentais subjetivos são realidades básicas, causalmente potentes, na medida em que são experimentados subjetivamente, diferentes de, mais do que, e não redutíveis a seus elementos físico-químicos. As entidades mentais transcendem o fisiológico, exatamente como o fisiológico transcende o molecular transcende o atómico e o subatómico e assim por diante. O debatedor fisicalista replica que raciocínio como este de Sperry é pura embrumação, que aquilo que qualquer conglomerado ou configuração de neurónios fazem é inevitavelmente redutível ao que os neurónios componentes fazem. Todas as denominadas ações causais da mente devem ter, em última análise, a origem em alguns componentes neurais básicos do cérebro. A ideia da mente iniciar mudanças no nível inferior do cérebro equivale ao substrato do cérebro, sem uma causa, agir sobre o substrato do cérebro. E de onde vem o poder causal da mente? Do livre-arbítrio. Toda a tese do Dr. Sperry é construída sobre o teorema não comprovado do holismo. O todo é maior do que as partes. Era isso que eu tinha a dizer. E o orador senta-se com ar de superioridade. Os mentalistas, no entanto, estão prontos para a contestação. Sperry diz que o livre-arbítrio é aquele aspecto dos fenómenos mentais que é mais do que os seus elementos físico-químicos. De alguma forma, esta mente causalmente potente emerge da interação de suas partes, de miríades de neurónios.
Evidentemente, o todo é maior do que as partes. Temos simplesmente de descobrir como. A oposição, porém, não está ainda pronta para entregar os pontos. Alguém, com um grande botão no peito, com as palavras pense funcionalismo, assume a tribuna. Nós, os funcionalistas, consideramos o cérebro-mente como um biocomputador, o cérebro como a estrutura ou o hardware e a mente como a função ou software. Como vocês mentalistas certamente concordarão, ou mal orientados seguidores do mentalismo, o computador é a metáfora mais versátil jamais inventada para descrever o cérebro-mente. E como sabem, nós não aceitamos inteiramente a tese reducionista. Os estados e processos mentais são entidades funcionais implementáveis em diferentes tipos de estrutura, seja ela o cérebro ou um computador de silício. Podemos provar nosso argumento construindo uma máquina de inteligência artificial dotada de mente, a máquina Turing. Mas, repetindo, embora usemos linguagem de software para descrever processos mentais que atuam sob programas, nós, em última análise, sabemos que tudo isso é trabalho de alguma estrutura. Mas terá de haver programas de alto nível da mente que podem iniciar ações no nível de software, diz o mentalista, tentando intervir, mas é cortado pelo pense-funcionalismo. Seu chamado programa de alto nível, qualquer programa, é sempre implementado como software. Dessa maneira, temos um círculo vicioso causal. Software atuando sobre software sem uma causa. Isso é impossível. Seu holismo nada mais é do que o pensamento dualístico disfarçado. Você nota que os mentalistas estão ficando agitados. Para eles, o pior insulto do mundo é ser chamado de dualista. Alguém, porém, está tentando desviar a sua atenção. O senhor está perdendo seu tempo. Os fisicalistas têm razão. O pensamento mentalista é pseudomonismo. Com efeito, cheira a dualismo. Mas Sperry também tem razão. A mente tem, de fato, poderes de superveniência. A solução é uma forma moderna de dualismo, novinha em folha. Quero lhe apresentar o filósofo Sir John Dewey. Ele lhe explicará tudo. Começando Dewey a falar, você não pode deixar de reconhecer que o homem tem carisma. De acordo com o modelo que Sir John Eccles e Sir Karl Popper desenvolveram, as propriedades mentais pertencem a um mundo separado, o mundo 2, e o significado vem de um mundo ainda mais alto, o mundo 3. Diz Eccles que um cérebro de ligação localizado no hemisfério cerebral dominante faz a medição entre os estados cerebrais do mundo 1 e os estados mentais do mundo 2. Escute, de que modo pode negar que a capacidade de liberdade criativa requer um salto para fora do sistema? Se você é todo o sistema que existe, seu comportamento terá de ser forçosamente determinado, porque qualquer proposta da mente iniciadora da ação terá de terminar no paradoxal loop causal cérebro-mente-cérebro, que prendeu Sperry numa armadilha. Você está inteiramente estonteado com o carisma de Dewey ou é simplesmente o sotaque dele? Mas o que me diz das leis da conservação? E o cérebro de ligação de Eccles não parece outra forma de glândula pineal? Parece, em sua opinião. Mas antes de fazer essas perguntas, outra coisa lhe atrai a atenção. Um cartaz. A sala chinesa, contígua a uma caixa fechada, com duas aberturas. Isto aqui é um dispositivo desmascarador construído pelo professor John Searle da Universidade de Berkeley, que prova a inadequação da visão da mente da máquina funcionalista de Turing. Vou explicar logo como ela funciona, diz um indivíduo de aparência cordial. Mas, que tal entrar primeiro na caixa? Embora um pouco surpreso, você concorda. Não vai deixar passar uma oportunidade de experimentar o desmascaramento da máquina de Turing. Logo depois, um flashcard chega às suas mãos através de uma fresta. No card estão escritos alguns caracteres que você desconfia que são chineses, mas, não conhecendo a língua, não pode decifrar seu significado. Há um sinal, em inglês, dizendo-lhe que consulte um dicionário, talvez em inglês, onde é dada a instrução sobre o cartão de resposta que você tem de encontrar em uma pilha deles. Após algum esforço, você o encontra e insere-o como instruído, na fresta da saída. Ao sair da caixa,
Você é recebido com sorrisos. Entendeu absolutamente a situação semântica? Tem alguma ideia do significado que foi transmitido pelos cartões? Claro que não, responde você, um pouco impaciente. Não sei falar chinês, se era isso que estava escrito, e não sou claro e evidente. Ainda assim, você conseguiu processar os símbolos da mesma maneira como faz a máquina de Turing. Aí você pegou a ideia. De modo que, tal como eu, a máquina de Turing não precisa compreender coisa alguma de comunicação que ocorre quando ela processa símbolos. Simplesmente porque manipula símbolos, não podemos ter absolutamente certeza de que ela compreende. E se a máquina não pode compreender quando processa símbolos? Como é que podemos dizer que ela pensa? Pergunta o homem que fala por John Searle. Você tem de admirar a engenhosidade de Searle, mas se a alegação dos funcionalistas é errada, a descrição que dão da relação mente-corpo também tem de estar errada. A ideia da emergência de Sperry assemelha-se ao dualismo, e o dualismo é dúbio, mesmo quando vendido na nova garrafa Popper. Há alguma maneira de compreender consciência e livre-arbítrio? Você se pergunta. Talvez o velho Skinner tenha razão. Temos simplesmente de analisar o comportamento e ponto final. Mas que agitação é aquela perto da fonte, lá na frente? Você não espera um monge budista da Índia, no alto de uma carruagem. Discuta com alguém que só pode ser um rei. Trono, coroa, todos os badaluques. Para seu espanto, o monge começa a desmontar a carruagem. Em primeiro lugar, retira os cavalos e pergunta: Estes cavalos são a carruagem? Oh, nobre rei. O rei responde: Claro que não. O monge tira em seguida as rodas e pergunta: Estas rodas são a carruagem, ó nobre rei? Recebendo a mesma resposta, o monge continua o processo até retirar todas as partes destacáveis da carruagem. Em seguida, apontando para o chassi, pergunta pela última vez: Isto aqui é a carruagem, ó nobre rei? Você nota a irritação no rosto do rei, mas, claro, para você o monge passou um argumento. Onde está a carruagem? Você devia ter almoçado, porque está sentindo até vertigens, de tanta fome, enquanto imagens exóticas relampejam à sua frente. Em seguida, como se fosse mágica, o professor John Q. Monist aparece novamente à sua frente e diz, desdenhosamente: Está vendo? Eu lhe disse, não há carruagem sem partes redutivas. As partes são um todo. Qualquer conceito de carruagem, sem levar em conta as partes, é o fantasma da máquina. Nesse momento, você se sente realmente confuso, esquecidas inteiramente a pizza e a cerveja. Como pode um monge budista, um místico oriental de boa fé, que se supõe que pertence ao campo idealista, a apresentar argumentos que fornecem munição a uma pessoa tão cética quanto o professor monista? Não há nenhum enigma aqui. Se você conhece bem o budismo, o monge budista, o nome dele é Nagasena e o do rei Milinda. Pode parecer, falando com o professor monista, uma vez que ambos negam a natureza de self de objetos. Não obstante, de acordo com os monistas materialistas, não há natureza de self em objetos, se ignorados os componentes redutivos finais, as partículas elementares que os compõem. A posição de Nagasena, o idealismo monista, é radicalmente diferente. Não há natureza de self em objetos à parte a consciência. Note, em especial que tampouco há necessidade de atribuir natureza de self a sujeitos. É neste ponto que o tipo do idealismo de Berkeley enfrenta críticas. No idealismo monista antigo, só a consciência transcendente é unitiva, é real. O resto, incluindo a divisão sujeito-objeto do mundo, é epifenómeno Maya, ilusão. Esta ideia é filosoficamente sutil, mas não inteiramente satisfatória. A doutrina do não-self, da natureza ilusória do self, não explica como surge a experiência do self do indivíduo, e tampouco o nosso eu, muito pessoal. Dessa maneira, uma de nossas experiências mais profundas é deixada de fora. E este, portanto, é o nosso curto sumário da filosofia. O dualismo enfrenta dificuldades para explicar a interação mente-corpo. Os monistas materialistas negam o livre-arbítrio e sustentam que a consciência é um epifenómeno, simplesmente a clamorosa
manifestação de software do nosso biocomputador hardware. Os próprios idealistas monistas ficam aquém de uma solução satisfatória, porque eles também solopam a vivência do self pessoal, sendo enamorados demais de tudo. Poderá a mecânica quântica romper o impasse de algumas dessas espinhosas questões?